Vamos para as informações? Vou começar falando de estádio próprio, galera, porque Lauro Jardim, colunista do jornal o Globo, ele subiu uma matéria aí muito interessante e eu confirmei. De fato procede. Ele diz o seguinte: numa reunião que acabou há pouco mesmo, com Eduardo Paes e com o deputado Pedro Paulo, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e seu vice-presidente-geral, Rodrigo Dunst, receberam oficialmente o apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro para a construção de um estádio do clube no gasômetro, na zona portuária da cidade. As conversas com o prefeito e o deputado incluíram aprovação e eventual transferência do potencial construtivo da sede social da Gávea, fator que deve ajudar a concretização do projeto do novo estádio. O potencial construtivo se refere à quantidade de construção permitida em um terreno de sua propriedade. Esta medida é utilizada para controlar o crescimento urbano de acordo com o plano diretor de cada cidade. Beleza, uma etapa foi superada, falta outra, a financeira, que ainda está encrencada. O Flamengo negocia com a Caixa o estádio. O clube quer erguê-lo no terreno do banco. Várias reuniões têm sido realizadas, mas, por enquanto, sem qualquer chance de fechar um acordo. Motivo? Divergências ainda grandes entre as avaliações que as partes fizeram da propriedade. Bom, galera, a gente pode olhar o copo meio cheio, meio vazio, como diz a própria matéria aí. Acho que o copo meio vazio, a questão financeira ainda está pesando, embora o Flamengo tenha condições, tenha receita, tenha caixa para fazer a compra do terreno, mas, obviamente, não é porque você tem dinheiro que você vai sair gastando à toa. Não é assim que se faz. Não é assim que se faz. E o Flamengo está agindo de maneira correta, na minha opinião. Copo meio cheio. Pelo visto, e eu já venho falando isso aqui, que era o meu sentimento, essa história de estádio próprio vai sair do papel. Vai demorar, é claro, não é da noite para o dia, nem do dia para a noite. Mas, ao menos, Rodolfo Landim, atual presidente do Flamengo, e o seu vice, Rodrigo Dunst, estão se movimentando bastante para fazer com que esse projeto saia do papel. Ah, mas está fazendo por ser ano político. Não sei, nem quero saber. Eu, como torcedor do Flamengo e até mesmo como jornalista que acompanha o dia a dia do clube, torço para que o Flamengo tenha logo seu estádio próprio. Só falta isso para esse clube enorme. Esse clube é enorme e ele não pode não ter um estádio próprio. É a minha opinião. É óbvio, tem que ter um estádio próprio para chamar de seu e um estádio do seu tamanho, enorme, grande, para tentar aguentar a força da torcida rubro-negra. E eu acho que agora esse projeto vai sair do papel. Mudando de assunto, hoje teve entrevista coletiva do Carlinhos. Vai usar o número 22 do Flamengo, tá bom? Fica aí a curiosidade para quem gosta de saber de número. E após a entrevista do Carlinhos, que foi boa, ele foi sincero, falou que Nova Iguaçu é passado, que o pai dele falou para ele assim, cara, você vai jogar no time do Zico. Isso é sensacional, tá? Só para vocês terem noção do que é o Zico, o que representa o Zico. Óbvio, vocês têm noção, mas não custa nada a gente lembrar. E após a coletiva do Carlinhos, como de praxe, Marcos Braz e Bruno Spindel falaram com a imprensa. Em uma dessas declarações, o Bruno Spindel, ele pediu a palavra e ele falou o seguinte: desculpa se eu for redundante, são cerca de 80 jogos no ano. É humanamente impossível para qualquer atleta jogar 80 jogos no seu mais alto nível de rendimento, quiçá sem se lesionar. Se você o colocar nos 80 jogos, o risco de o atleta se lesionar é enorme. Com todos os recursos que o Marcos Braz colocou, é o que vai ser em relação ao calendário. O Flamengo criou um elenco robusto para disputar todas as competições. Você tem clube com folha salarial similares ou até maiores em relação ao do Flamengo. Não é só o recurso financeiro que traz a competitividade, mas é um indicador. Você tem os 9 jogos da Copa América em que o Flamengo vai ser desfalcado. Essa escolha de priorizar a Copa do Brasil, quem fez foi a CBF, acho que a CBF fez uma escolha comercial. Ela deve lucrar 200, 300 milhões. É uma dedução. Do ponto de vista esportivo, não faz sentido você tirar todos os atletas de seleção, que devem ser 40 no Brasileiro, e desprestigiar o campeonato. É a última vez que vamos tocar nesse assunto antes de o campeonato começar. Mas a CBF rompeu um princípio que ela tinha da isonomia quando fez essa escolha. O Campeonato Brasileiro não tem isonomia esportiva.
ele é mais difícil e desequilibrado para os clubes que têm atletas convocados. Gente, com todo respeito, o Bruno Spindel está coberto de razão. E esse assunto mostra como o futebol brasileiro não é nada unido, muito pelo contrário. Porque todos os clubes da Série A, por que eles não reclamaram? Foram apenas alguns que foram à CBF pedir a paralisação do Campeonato Brasileiro durante a Copa América. Vocês sabem por quê? Ninguém fala, mas eu vou falar. Porque o time que não vai ter nenhum convocado quer tirar proveito do Flamengo, por exemplo, que vai ter meio time titular convocado para a seleção de Copa América. É por isso. É um olhando para o seu próprio nariz, para o seu próprio umbigo. Ninguém está afim de valorizar ou melhorar o produto futebol brasileiro. Os clubes, ou melhor, quem representa esses clubes, eles só querem tirar proveito da situação. E é isso. Se a gente for parar e analisar, olha quantos clubes foram lá na CBF reclamar, pedir a paralisação do brasileiro durante a Copa América. Alguns. Aqui no Rio de Janeiro, vários foram. Confesso que eu não lembro se foram os 4 grandes. Mas eu sei que Flamengo, Vasco e Fluminense foram. Não lembro se o Botafogo foi, então eu não quero ser injusto aqui. Mas alguns foram. Quando, na verdade, era para todos irem. E é isso. Quem tem o melhor elenco é prejudicado no Campeonato Brasileiro. O Bruno Spindel está coberto de razão. Coberto, e está certo. E essa resposta veio porque teve uma jornalista que perguntou ao Marcos Braz sobre a declaração do Tite, dizendo que ia conversar com a diretoria para entender qual é a prioridade, dando a entender que poderia poupar agora no Campeonato Brasileiro. E se poupar, não vai ter nenhum problema, torcedor, não é para reclamar. A sequência de jogos do Flamengo é intensa. O Flamengo vai pegar depois do Atlético Goianiense, São Paulo, Palmeiras. Aí tem Bolívar, fora de casa na altitude. Depois tem Botafogo, clássico regional. É óbvio, vai chegar um determinado momento que o jogador vai ter que ser poupado. Foi o que o Bruno Spindel acabou de falar. E ele, nessa declaração, ele ainda explicou que contra o Nova Iguaçu, no jogo de ida da final do Campeonato Carioca, foi o jogo que os atletas mais se desgastaram fisicamente. Segundo ele, vários jogadores bateram recordes de distância percorrida, velocidade, enfim. Foi um desgaste físico muito grande. Onde eu quero chegar? Que o futebol brasileiro não é unido nem um pouco. É cada um olhando para o seu próprio umbigo, para o seu próprio nariz. Nação rubro-negra, uma ótima noite a todos. Prestem muita atenção no que eu vou falar agora. Lateral esquerdo da Juventus, Alexandro, volta ao radar da diretoria rubro-negra. É isso mesmo, galera. Tendo em vista que o Matias Vinha e o Ayrton Lucas, que serve sempre às seleções tanto brasileira e como uruguaia, o Flamengo vai ficar sem lateral esquerdo. E para um time rico, milionário que é o Flamengo, ficar sem lateral esquerdo, ainda mais na época da Copa América, que o futebol brasileiro não vai parar, a diretoria rubro-negra vai fazer de tudo para contratar o Alexandro. É isso mesmo, galera. Alexandro não deve renovar com a Juventus. E sendo assim, o próprio jogador já disse em algumas declarações que quer voltar ao futebol brasileiro. Vale lembrar que o Alexandro é um desejo antigo dessa diretoria rubro-negra. É um jogador de seleção brasileira, é um atleta experiente, é um atleta que o Tite já conhece, já trabalhou muito tempo com o Tite, sabe, muito experiente. Enfim, eu acho que assim, ele chegando no Flamengo, eu acho que iria agregar muito, tendo em vista que o Matias Vinha sofreu uma lesão e ainda está naquele processo, sabe, de evolução gradativamente. E agora o Flamengo vai ter que jogar quarta e domingo. Então, na minha lógica, o Flamengo tem que contratar o Alexandro, até porque o Alexandro chegaria pronto, colocaria a camisa do Flamengo e sairia jogando, porque qualidade e experiência todos nós sabemos que ele tem. Eu quero saber de vocês, vocês aceitariam o lateral esquerdo Alexandro no Mengão nessa temporada 2024? Sim ou não? Já comentem aqui abaixo, vamos debater sobre esse grande assunto. Nação rubro-negra, eu tô indo nessa. Fiquem com Deus!